cantada pela noite aqui em São Paulo, essa música. Meu amor, eu não sei do que te fez regressar. Se foi meu pranto de dor, o meu canto ar, o teu perdão, o meu carinho chamar. Eu venho, amigo do peito, te aconselhar. Ah, meu amor, na segunda metade dos anos 70, eu era um repórter na revista Veja, em plena ditadura, e consegui emplacar minha primeira página amarela aí com o professor Fábio Comparato, analisando a situação política na época, lá com uma visão histórica fantástica, o papel dos militares, o papel da burocracia pública. E hoje, tantos anos depois, aí, 40 anos depois, nós estamos chegando ao mesmo quadro de risco ao Estado de Direito, às liberdades individuais. Ele é o nosso entrevistado. Professor, essa falta de defesa aí das liberdades individuais, do Estado de Direito, tudo que é uma constante na história brasileira? Sem dúvida. A Constituição de 1988 abre-se com a declaração que a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito. E eu tenho dito e repetido, e vou repetir aqui, que o Brasil não é nem uma república, nem uma democracia, nem um Estado de direito. Por quê? Não é uma república porque, de acordo com a origem do termo e a origem do regime republicano, é um regime em que o bem comum do povo, que os romanos chamavam res publica, está sempre acima do interesse privado, do interesse particular. Não é uma democracia porque o povo nunca teve soberania. O fato do povo votar em eleições é simplesmente para enganar os trouxas. E não é um Estado de Direito porque há um grande número de organizações e instituições ditas públicas e que não obedecem aos mínimos preceitos da legalidade e não têm controle. O Estado de Direito é um Estado em que todo o poder, até mesmo do soberano, é sujeito a controle. Ora, no Supremo Tribunal Federal, que está na cúpula do nosso sistema judiciário, os ministros são propriamente irresponsáveis, ou seja, eles não respondem dos seus atos ou omissões perante ninguém. E eu tive recentemente uma comprovação disso com essa questão da ação da lei de anistia, né? O acórdão de 2010 simplesmente se omitiu no que diz respeito aos crimes de sequestro de pessoas, desaparecimento forçado e ocultação de cadáveres. Só para entender, a questão da data do cometimento do crime era essencial na lei da anistia. Quando tem o desaparecimento, se considera que o crime não prescreveu. É isso que eu ia dizer. A lei da anistia diz textualmente que ela abrange todos os crimes políticos ou conexos cometidos até 15 de agosto de 1979. Ora, os crimes de sequestro de pessoas e desaparecimento de ocultação de cadáver são considerados permanentes enquanto o sequestrado não reaparece ou o cadáver não é encontrado. Ora, a Comissão Nacional da Verdade afirmou que nós tivemos mais de 200 casos de desaparecimento forçado e de ocultação de cadáveres, os cadáveres não encontrados e os sequestrados não reapareceram. Isso, então, merecia pelo menos um pronunciamento do tribunal, nem que fosse tosco ou profundamente errado. E então eu representando o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ingressei com o recurso de embargos de declaração.
o regimento interno do Supremo diz que, apresentado esse recurso, ele é, sem qualquer outra formalidade, ele é levado à conclusão do relator, do acórdão, e o relator deve pô-lo em julgamento na primeira sessão ordinária seguinte. Isso ocorreu em 2011. Em 2012, um ano depois, o relator pediu um adiamento, um novo prazo para julgar. E o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, estabeleceu o prazo de próxima sessão ordinária seguinte, 2012. Até hoje, o relator não pôs esses embargos declaratórios em pauta de julgamento. Professor, essa subordinação do Supremo a um poder maior aqui, historicamente no Brasil, em todos os grandes momentos, o Supremo sempre refugou esse papel dele de autoridade maior? 64, com Getúlio, com AI-5? Sim, várias vezes. Mas isso é tradição, né, do Brasil. O nosso querido imperador Dom Pedro II, no final do seu reinado, ele fez, em conversa com o Visconde de Sinimbu, ele fez a seguinte declaração: a primeira necessidade da magistratura é a responsabilidade eficaz. E enquanto alguns magistrados não forem para a cadeia, como, por exemplo, certos prevaricadores muito conhecidos do Supremo Tribunal de Justiça, Dom Pedro II, isso. Não se conseguirá esse fim. Bom, em 1832, o famoso Charles Darwin, a bordo do Beagle, aportou no Brasil e ficou uma estadia de vários meses. E depois ele, ao escrever sobre a viagem do Beagle, ele diz sobre o Brasil: não importa o tamanho das acusações que possam existir contra um homem de posses, é seguro que em pouco tempo ele estará livre. Todos aqui, Brasil, podem ser subornados. Um homem pode tornar-se marujo ou médico, ou assumir qualquer outra profissão, se puder pagar o suficiente. Foi asseverado com gravidade por brasileiros que a única falha que eles encontraram nas leis inglesas foi a de não poderem perceber que as pessoas ricas e respeitáveis tivessem qualquer vantagem sobre os miseráveis e os pobres. Professor, quando surge uma Lava Jato e se apresenta como uma força contra o poder econômico, contra o grande poder político, que é o que está sendo invocado aí, até pelo Tribunal, pelo TRF4 lá, o que representa efetivamente o pacto da Lava Jato? É o pacto entre os dois grupos que tradicionalmente constituem a oligarquia no Brasil: os potentados econômicos privados e os principais agentes estatais. Quando surgiu a Lava Jato, todos, inclusive este seu criado, achou que agora os ricos estavam sujeitos à responsabilidade penal. Pouco depois é que eu me dei conta de que foi uma operação montada seguramente pelo sistema norte-americano, no sentido de destruir o perigo político que representava o Lula. Não o PT, o Lula. Por quê? Ele foi o primeiro chefe de Estado em toda a história do Brasil que não veio de cima, veio de baixo. E pior do que isso para os oligarcas é que quando ele deixou o governo encerrado o segundo mandato, ele tinha 80% de aprovação popular. Ora, entre a designação dos grandes chefes, dos
grandes integrantes de órgãos públicos, seja no Executivo, no Legislativo, no Judiciário ou no Ministério Público, resulta de um acordo dentro do grupo oligárquico. Se a gente for pegar o meio empresarial, tem uma parte do meio empresarial que apoiou o projeto Lula e está sendo penalizada agora. Como é que o senhor analisaria? É porque eles aprovaram o projeto Lula para ganhar muito dinheiro. E é aí que foi o ponto fraco do sistema Lula e que os americanos imediatamente perceberam. Por quê? Porque essas empresas, Odebrecht e outras, começaram a trabalhar no exterior. E, sobretudo, na América Latina, que é o quintal dos Estados Unidos. Além disso, o Lula, a política externa do Lula, foi a política externa mais aberta do Brasil, ou seja, aquela que menos se subordinou aos interesses dos norte-americanos. A criação dos BRICS foi para os Estados Unidos um golpe seríssimo. Porque se juntarem digamos assim, a potência econômica de China, Rússia, Índia, África do Sul e Brasil, é muito difícil para os americanos manterem o mesmo imperialismo internacional. Inclusive, com uma proposta que estava no ar de criação de uma nova moeda, né? Exatamente. E vejam que coincidência. Cogitava-se que o Guido Mantega poderia ser o presidente do Banco dos BRICS. O que aconteceu? O juiz Moro foi aos Estados Unidos, dizem as más línguas que ele foi chamado, e lá ele ficou alguns dias e voltou. No dia seguinte do retorno dele, ele mandou prender o Guido Mantega. Professor, bom, o que a gente vê aqui no ambiente empresarial, tinha um conjunto de empresas multinacionais brasileiras aí que poderiam, em algum momento, aí, já estavam competindo com empresas americanas, havia interesses de empresas americanas de entrar no pré-sal. Agora, quem são os grupos que se aliam, digamos, a esses interesses americanos? Bom, em geral, todos os grandes empresários brasileiros fazem questão de não se opor aos interesses norte-americanos, não é verdade? Esta ligação de Odebrecht, OAS, com o governo do PT foi uma exceção, né? Porque eles sabiam perfeitamente que mais cedo ou mais tarde eles iriam se confrontar com a pressão econômica dos norte-americanos. E então criou-se, dentro dessa parte da oligarquia, ou seja, o grande empresariado, uma abertura, uma fratura. E em toda a história do Brasil, nós vemos que a mudança de regimes ocorre quando há uma fratura na oligarquia. A independência do Brasil veio porque os grandes fazendeiros brasileiros já não podiam mais ficar fora do governo, porque no governo de Dom João VI só estavam as grandes autoridades lusitanas. A República foi proclamada, como disse aquele escritor famoso, diante de um povo bestializado. Porque o povo achava que estava assistindo a uma parada militar. O regime de 64 foi fruto, em primeiro lugar, da mudança de orientação política de uma boa parte da classe média. É a classe média que justamente pode mudar uma orientação política geral do país. E quando a classe média começou a se entusiasmar
pelas propostas do Celso Furtado e do João Goulart, propostas econômicas, o grande empresariado e, sobretudo, os militares ficaram muito preocupados. E essa fração na oligarquia foi, sobretudo, muito forte quando, no lado político, o Leonel Brizola começou a conquistar cada vez mais adeptos. De modo que o que está acontecendo hoje é exatamente isso. Houve uma fração do grupo oligárquico provocada pelo governo PT e provocou uma instabilidade insuperável. Produzindo recall, não só para chefes do executivo. Sabe, com aquela chuva, aquela garoa e o dia. Uma das interrogações aí que nós temos pela frente é essa questão penal aí, da mudança da forma de coletar provas e tudo, e como que ficam os direitos individuais frente à necessidade que tem o poder público de enfrentar as organizações criminosas. A nossa entrevistada é Maria Elizabeth Queijo, que é mestre e doutora em processo penal pela Universidade de São Paulo. Elizabeth, como é que evoluiu essa questão penal? Eu lembro muitos anos atrás, aí, quando teve o caso Comindi, por exemplo. Eu era jornalista, começando, a pessoa falava, não, o presidente nunca é apanhado porque não assina nada, não tem provas, não assina um cheque. E hoje nós vemos maneiras bem flexíveis de tentar imputar culpa aí. Como que foi essa virada e quais as virtudes e vícios desse modelo atual? Bom, nós temos, o processo é sempre algo dinâmico, né? E o processo penal não foge a essa regra. Então, primeiro eu acho que houve realmente uma mudança histórica, cultural, onde o processo se insere. Então, surgem novas formas de criminalidade, para combater vão surgindo formas com maior tecnologia, com novos meios que hoje são até corriqueiros, mas há anos atrás eram impensáveis, né? Se falar numa interceptação ambiental, interceptação telemática anos atrás, era algo absolutamente assim, inusitado. Então, por um lado, esse fator, mas por outro também, nós temos um movimento, e esse movimento não é um movimento do Brasil, esse movimento ele se iniciou em países estrangeiros com a criação de um processo penal de emergência e de um direito penal do inimigo, no qual, diante de certas formas de organização criminosa, se começam a criar formas de abordar tanto no processo quanto no direito penal essa criminalidade com uma mitigação de direitos fundamentais. Guantánamo é fruto disso? É fruto dessa ótica, né? O direito penal nos Estados Unidos tem um direito penal do cidadão, mas tem um direito penal do inimigo, né? Na Itália, esse movimento começa com o combate à máfia, né? E paulatinamente, onde vão surgindo essas formas mais agressivas de criminalidade, vai se instaurando esse processo penal de emergência e o direito penal do inimigo, que mitigam direitos fundamentais, né? Então, mas daí você confere um poder muito forte ao chamado intérprete da lei aí. Qual que é o freio aí para evitar abuso? Pois é, o grande freio disso tudo é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, frente aos direitos fundamentais no processo penal, ele exerce um papel de extrema relevância, porque é ele que dita o controle de legalidade. É ele que determina as restrições de direitos fundamentais. Então, quando nós olhamos a determinação de uma busca e apreensão, que já é um método mais tradicional, mas uma interceptação telefônica, telemática, uma captação ambiental, tudo isso é determinado pelo juiz. E o juiz só deve determinar esse tipo de produção de prova quando ele realmente tem aqueles indicativos da necessidade, da proporcionalidade da medida, amparado em lei, mediante uma decisão devidamente fundamentada e não fundamentada de uma maneira só aparente, como nós dizemos, né? Então, se o judiciário exerce esse controle de legalidade, essa balança entre um direito penal que realmente mitiga direitos fundamentais e um processo penal que também tem esse viés,
fica mais equilibrado. Agora, se o judiciário não exerce esse papel que é dele, realmente nós partimos para um processo penal ditatorial. Nós temos hoje, quer dizer, hoje com essa, digamos, com essa disseminação desse direito penal do inimigo, quer dizer, corre-se o risco em qualquer lugar se tiver um juiz associado a um procurador. Em Poços de Caldas, que a minha cidade teve isso, um juiz com um procurador que mandou 6 médicos para a cadeia, acusando de estar há 20 anos matando pessoas para vender órgãos, uma coisa maluca para uma cidade. Uhum. Então, e ao mesmo tempo tem a opinião pública como um agente ou estimulador ou moderador. Quando tem essa aliança da opinião pública, do juiz e do procurador, os direitos não ficam muito ameaçados? Ficam bastante ameaçados, porque, de novo, o garante dos direitos fundamentais é o judiciário. Se o judiciário não se coloca de uma forma independente, isso é fundamental. A imparcialidade e a independência, né? Tanto que nessas medidas todas que são determinadas em fase investigatória, que são as mais, eu diria assim, invasivas, né? Até para usar um termo, que é a interceptação telefônica, telemática, tudo isso, se pensou na reforma do processo penal que está em andamento no nosso Congresso, na criação de uma figura do juiz de garantias, que já existe em outros ordenamentos, claro. Mas por que um juiz de garantias? É um juiz só da investigação, que controla a legalidade da investigação. Mas isso não deveria ser o papel de qualquer juiz? Deveria, mas quando o juiz que investiga é o juiz da causa, complica, porque ainda que ele não queira, de alguma maneira a imparcialidade dele fica contaminada. Então, depois de ouvir fitas, gravações, ele perde aquela isenção que ele deveria ter para julgar a causa. Por exemplo, essa questão das prisões preventivas, não há um abuso hoje em dia? Sim, isso está muito claro. Eu vejo, assim, lamentavelmente, uma total subversão do que seja um instituto que estava tão consolidado desde a Constituição de 88, que é o Instituto da Prisão Cautelar. Então, firmou-se desde a Constituição que a prisão antes de uma sentença condenatória transitada em julgado, ela é excepcional, ela tem que atender requisitos de lei que estão muito claros, tanto para a prisão temporária quanto para a prisão preventiva, e o Judiciário vinha coibindo excessos, notadamente o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, de uma maneira exemplar. De repente, esse quadro vem se alterando substancialmente. Por quê? Infelizmente, nós vemos prisões temporárias e prisões cautelar e preventivas decretadas à margem dos critérios de lei, mas o tribunal também não corrige. O fato do ministro Teori ter anotado abusos que ocorreram na Lava Jato, não ter tomado nenhuma atitude para corrigir, de alguma forma estimulou esse jogo, não? Na realidade, o que eu compreendi, não conheço a decisão a fundo dele, no caso concreto, mas o que eu acompanhei, ele tomou uma medida importante que foi extirpar em certos limites quando houve uma questão de prova ilícita. Isso sim. Agora, outras medidas, naquele caso concreto, não me passa que ele tivesse que ter, mas do Supremo Tribunal Federal, de uma maneira geral, e do próprio Superior Tribunal de Justiça, eu acho que o que se esperava era que esses tribunais continuassem a exercer o papel que eles vinham exercendo, de garante dos direitos fundamentais, e não permitir esta certa banalização de prisões cautelares. Me assusta quando eu vejo uma prisão temporária, decretada seja por que juiz for, ou uma prisão preventiva, sobre fatos extremamente remotos, sem nenhuma necessidade imediata, aguardando-se este ou aquele momento para executar um mandado de prisão, que denota a desnecessidade dele, portanto. Então, porque isto estava muito consolidado. O Supremo, se você abrir a jurisprudência dele, de anos atrás, de algum tempo atrás, você vai encontrar lá que fatos remotos, que não sejam e não denotam extrema necessidade da medida, não são suficientes para decretar uma prisão preventiva ou temporária. Essa decisão do TRF4 de admitir um estado de exceção no caso da Lava Jato, quais as consequências que virão pela frente? Vai ser reformada? Vai disseminar essa questão do direito penal do inimigo? Como é que você está vendo? A criação de precedentes,
na justiça, ela sempre causa reflexos. Quer dizer que não vai haver nenhum impacto sobre isso que nós estamos vivenciando, não, já estamos sentindo na pele, eu digo assim, da sociedade em geral, porque muitas vezes o que as pessoas não dimensionam, e a opinião pública não dimensiona isso de uma forma geral, é que esses rompimentos de direitos fundamentais, eles não se dão num caso e para aquele caso, eles respingam em toda a dinâmica de processo de investigação. Então, uma pessoa que atropele alguém e mate, ele vai acabar, em termos de exame dos seus direitos fundamentais, tendo a sua situação contaminada, que é totalmente distinta de uma situação de uma corrupção de grande escala. Mas isso contamina. E isso, então, o que se espera? Se espera, a única coisa que se pode esperar é uma reação das cortes superiores. E, não obstante a isso, eu tenho visto mesmo juízes de primeiro grau que também mantêm uma linha de tutela dos direitos fundamentais, de muita cautela na observância deles. Quer dizer, não posso dizer hoje, felizmente, que isso se tornou uma regra, mas reflexos há e existirão para o futuro também. O fato de se ter, digamos, hoje, nessas investigações, tanto na Lava Jato em Curitiba, quanto na Lava Jato em Brasília, na Procuradoria, só um tipo de político de partido mais afetado e o outro não afetado, o que é? É o ritmo das investigações, é o foco, ou nós estamos tendo uma partidarização das investigações? Eu não saberia responder essa indagação assim objetivamente, mas eu acho que qualquer escolha que se faça em investigação, qualquer seletividade é muito nociva, qualquer. Porque o direito tem que ser igualitário. É claro que nós sabemos que o princípio da igualdade é mais um ideal do que uma realidade, sempre foi assim. Mas se nós abrirmos mão dele, de lutar por ele, então tudo acabou. Porque aí a justiça passa a ser não justiça, ela passa a ser vingança ou represália. E isto é que não pode acontecer no Estado democrático de direito, né? Então, o Ministério Público, embora se alegue que a demanda é muito grande, que a estrutura também não dá conta de fazer todas as investigações no ritmo, talvez que fosse adequado ou saudável, não é uma escusa, a meu ver, justificável para que haja qualquer forma de seletividade. Né? Tem que haver um tratamento o mais igualitário possível, né, no encaminhamento das investigações. Na questão da delação, o Ministério Público vem com estatísticas mostrando que só tantos por cento estavam presos quando delataram. Logo, a delação não seria impositiva. Mas o fato de você saber que vai ser preso e punido se você não delatar, não é um fator de coerção sobre os demais? Não há dúvida, eu acho. Eu acho que essa questão que vem com a delação, e a delação é algo, da forma como ela está sendo instrumentalizada, é algo novo, porque a lei que afinal disciplinou o acordo de delação é de agosto de 2013, é muito recente. Mesmo assim, a meu ver, disciplinou de uma forma muito incipiente. Deveria haver uma disciplina bem melhor de acordo de delação. Mas, seja como for, é recente. E aí o que acontece? Tem questões que nós vamos ter que enfrentar. Essa questão da admissão da delação quando há prisão, ela vai ter que ser pensada, porque, afinal de contas, não há bem maior para o indivíduo do que a sua vida e a sua liberdade. Claro. E se o indivíduo sente que aquela é a única via de saída para ele, que não há outro caminho, então realmente a prisão se transforma num instrumento de coerção para a obtenção da delação. Outro ponto, quando se criticam abusos de Lava Jato ou de outras operações, o que se diz é o seguinte: não, mas isso aí, à medida que for avançando as investigações, isso aí vai ser corrigido. Mas você tem aspectos aí que não são do processo em si, mas que são consequências óbvias desse processo, que são os impactos políticos, é a criminalização da pessoa antes de qualquer julgamento, a exposição pública das pessoas aí, através de mídia, tudo. Quem que deveria agir sobre isso? CNJ? Na realidade, os conselhos existem, né, o CNMP e o próprio CNJ, para coibir abusos, seja do Ministério Público, seja do Poder Judiciário, né? Mas a impressão que eu tenho é que essa questão ela vai muito além do campo administrativo, né? Essa disciplina toda, ela vai ter que ser repensada em termos legais, inclusive. E aí, de novo, o posicionamento de limite mesmo endoprocessual, quer dizer, dentro do processo, é do judiciário.
Não há forma. E a discussão do Código Penal está contemplando esses abusos, não? Não, nós temos um projeto de Código Penal tramitando, né, que prevê uma estrutura mais unificada dessas leis especiais e um projeto de Código de Processo Penal. Eu diria o seguinte, não é o suficiente, não é o suficiente. Então, nós teríamos que avançar bastante nessas questões. As questões, por exemplo, atinentes à delação premiada, elas não estão disciplinadas no projeto de Código de Processo Penal. Então, a gente precisaria de uma incorporação ou de uma lei que, em paralelo, que disciplinasse melhor o Instituto. E, de novo, nós precisamos muito, mas muito mesmo, de um judiciário imparcial e independente. Esse fato de você, a partir da segunda instância, já ter que cumprir pena, não expõe em muitos estados aí o réu às idiosincrasias e às influências estaduais aí de outros poderes sobre o judiciário? Sim. Infelizmente, lamentavelmente, na minha opinião, o Supremo tomou uma decisão que é contrária à Constituição. Contrária à Constituição e contrária à legislação em vigor. O Supremo legislou praticamente na matéria, revogando dispositivos da Lei de Execução Penal, por exemplo, que determina que só se executa a pena, seja privativa de liberdade, seja restritiva de direitos, após o trânsito em julgado. Então, mas como enfrentar essa questão aí de todas as manobras protelatórias aí, de casos que levam 14, 15 anos, tivemos o caso agora aqui do Carandiru também, o sujeito empurrando com a barriga. Essas mudanças que estão ocorrendo na legislação seria suficiente para impedir a postergação das sentenças? Então, mas eu acho que é preciso olhar essa questão também de uma forma crítica. Porque se fala muito, o processo demora demais, o processo penal tem muito recurso. Não tem, não tem. O que há é o seguinte, nós temos que visualizar o que é que sobrecarrega de fato os tribunais. Supremo Tribunal Federal e STJ, eles são sobrecarregados não com o criminal, eles são sobrecarregados pela Fazenda Pública. Desculpe, a sobrecarga não vem do criminal. Então, se o processo criminal não tem um atendimento dentro da estrutura judiciária a contento, porque há outras causas, então não vamos também responsabilizar. A demora se deve mais a... Sim, a burocracia, porque um processo, mesmo que se lance mão de recurso especial extraordinário, que, digo a você com toda franqueza, porque eu sou advogada criminalista há muitos anos, para que a defesa tenha um recurso especial extraordinário admitido no STJ e no Supremo, respectivamente, é raríssimo. Raríssimo. Contam-se nos dedos os recursos admitidos. E, fatalmente, se lança a mão de agravos. Esses agravos são julgados monocraticamente pelos relatores com muita rapidez. Então, assim, o encerramento do processo se dá em curto prazo. Eu não vejo como haver uma delonga, a não ser pela falta de estrutura do judiciário. Então, o fato... 1 é 2 é 3 é 4 é 5 Eu quero só gravar e me explicaram para gente que era 2 minutos. Como tudo na vida, que o tempo desfaz quando menos se quer. Uma desilusão assim faz a gente perder a fé. E ninguém é feliz
surpresas do Prêmio Grêmio desse ano foi na categoria samba pagode, com a classificação do CD Eduardo Gudim, Notícias do Brasil 4. O Gudim talvez seja o mais importante compositor paulista, hoje em dia virou referência praticamente todas as rodas aí do país, e esse Notícias do Brasil já tem história. Como é que começou esse projeto, Gudim? Bom, eu sempre tive vontade de fazer um projeto desse tipo, assim. Desde o Sérgio Mendes, Brasil 66, ele armou um lance lá, ele não é cantor, né? E armou E eu sempre fico isso na cabeça, até que um dia lá na gravadora Velas, eu falei, eu vou levar isso pra frente. Aí montei o primeiro grupo e fui tentando montar, e era difícil, porque eu achei que eu tinha que pegar não pessoas boas de vocal, pessoas boas de solo, fazer vocais eventuais, e aí é muito mais difícil. Mas eu tive a sorte, né? Conheci a Mônica Salmazo, Foi com 19, 20 anos, é o primeiro, Renato Braz, todos começando a carreira. Aí eu montei o Notícias número 1 com Renato Braz, Mônica Salmazo, Márcia Lopes, que é uma grande cantora, e o Luiz Bastos, que é um cantor, fazia muito jingle, tal, que é já da minha geração, né? A Márcia Márcia Lopes. cantou muito tempo no Barreto, se não me engano. Ela cantava muito standard americano. Doris Day, repertório Doris Day. Isso, muito boa cantora. Boa mesmo. E a Mônica, logo que gravou, chamou muita atenção no meu disco das pessoas, né? Aí logo eu dei aquela ideia para ela dela fazer o disco com o Paulo Bellinati, gravando os novos sambas, ela fez e a carreira dela foi rápida, né? Você tem todos esses CDs, na sua carreira de uma maneira geral, você tem um especial predileção por revelar cantoras. Quem são outras que foram reveladas? Então, eu acabei sempre me ligando muito a cantor, né? Porque eu não sou um cantor, eu sou um compositor. E a primeira pessoa que eu me liguei mesmo, efetivamente, acho que foi a Márcia, né? Mas a Márcia já era a Márcia famosa, né? Então, eu produzi o disco Honda da Márcia, eu fiz ela gravar o Honda, eu falei que tinha uma música aqui que era legal ela gravar. Que coisa, e o Honda, desde os anos 50, tinha passado despercebido. Então, mas ele era conhecido na noite de São Paulo. Todo mundo conhecia, eu lembro que a gente tocava aqui, todo mundo, como é que a gente tocava, como é que a gente sabia? Então eu falei pra Márcia, é uma música que a hora que alguém gravar muito bem, comercialmente falando, no bom sentido, não, uma boa gravação, tal, bem, com som bom, ela podia fazer sucesso. Aí ela gravou, baseado nisso que eu falei. Aí o Elifas gostou tanto da ideia, fez a capa e o nome do disco, a gente batalhou para ser o Honda como nome. E a música foi tocando, mas a Márcia já tinha eu e a Brisa, né? E já tinha feito um monte de show com o Baden Powell, né? E já tinha gravado comigo, importante, que a nossa emoção sobrevive. Foi um LP também que marcou a época lá. Depois eu sempre me liguei, depois a Vânia Bastos, né, produzi praticamente todos os discos da Vânia, né, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e depois a Leila Pinheiro, né, com o Verde. Então essa relação ela sempre teve, né, muito próxima. Nesse último Notícias do Brasil, você tem músicas novas? Ou pegou o repertório clássico seu? Essas músicas são todas inéditas. Todas inéditas. Até o Armistício, que eu fiz com a Dona Irã Barbosa, eu considero a música inédita, né? Porque a gravação que eu fiz no LP Ensaio do Dia, praticamente esse LP não saiu. Era um fim de feira lá da Continental, né? A Continental estava pronta para terminar. E o Adoniran, num disco depois que ele morreu, Dona Matilde deu para o Luiz Falcão, que era o diretor da gravadora Eldorado, deu uma fita caseira que ele fez na minha casa. Então essa fita está num disco de inéditas do Adoniran. Mas é tudo meio circuito fechado, assim, né? Então todas as músicas são inéditas e essa eu considerei e botei também no disco. Nas parcerias, você teve uma parceria clássica com o Paulo César Pinheiro e com o Costa Neto. Nesse CD, quem são os seus parceiros? Então, tem o Paulinho da Viola, né, sempre tem tido, né, desde do Notícias número 2, para tirar o chapéu, que ele fez o Ainda Mais, depois o outro também tem
enfim, o Paulo a gente sempre que eu gravo, a gente faz alguma coisa. Mas teve Carlos Lira, que eu fiz uma letra pro Carlos Lira, teve o Ivan Lins, que eu fiz uma letra pro Ivan Lins, teve o Carlinhos Vergueiro, que fez uma letra com Melodia Minha, teve o Paulo Frederico, que eu peguei uma música que eu fiz com 18 anos, que a gente cantava muito lá em São Cristóvão, e eu por algum motivo deixei ela guardada. E gravei agora. Então tem o Costa Neto, né? Então, bom. Eu não quero esquecer de ninguém, já que você perguntou. Theo de Barros, fiz uma letra pro Theo de Barros. Bom, o Maurício Santana, que eu fiz uma letra mesmo. Maurício Santana é do meu grupo, cantor do meu grupo. E canta aqui no Bar do Alemão sempre, né? E você só está devendo uma letra para mim aí. Era para ter, mas aí eu disse, eu não consegui fazer, me deu eu esgotei a minha. Preciso recuperar alguma coisa. Qual que é a música que mais puxa o show, velho? Não, a música que eu fiz com o Paulo César Pinheiro, que abriu o disco, foi uma novidade, assim, né? O jeito que eu fiz a música, ele fez a letra, foi feita meio pro disco mesmo. Assim. Quer dizer, não o disco, mas em cima da. Deu até vontade de fazer o disco, né? Porque eu estava no fio, peguei músicas que eu tinha guardado, né? Então, mostra essa para você. Pelo bem de ser, tive que voltar atrás pra curar a dor, pra buscar a paz, pra regar a flor que secou pelo sal do cais, pra apagar os giz, os perfis das paixões banais, pra afastar ardis, armadilhas, traições casuais, pra passar verniz no que a gente já quis demais, pra que o amor feliz nunca seja o amor fugaz. Só voltei pra ver os seus olhos sentimentais, e que bom dizer, estão iguais. Não é mais que merece amor retornar ao que era. Ele é a primavera que não vai morrer jamais, pelo bem de ser. Aí vai por aí. Agora você conseguiu.